Durante a nossa caminhada cristã, nós até ouvimos falar por algumas vezes sobre a linhagem de Jessé. Mas eu quero te explicar um pouquinho melhor sobre isso. Lembrando que, para entender um pouquinho sobre a linhagem de Jessé, seria muito interessante ler primeiro e segundo a Samuel. Mas só para você poder entender, falando da linhagem de Jessé, nós vamos falar sobre o próprio rei Davi, nós vamos falar sobre reis de Israel e posteriormente os reis de Judá. Amém? Bora lá! Graças e paz, queridos, bem-vindo ao Devocional Pregai. Estamos lendo o livro de Isaías. E hoje é dia de lermos os capítulos 11, 12, 13 e 14. Amém? E eu quero ler aqui com os irmãos Isaías capítulo 11, versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo. Quando está falando deste novo ramo, está falando de Jesus, que de suas raízes dará frutos, e o Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito de sabedoria e de discernimento, e o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Amém? Isaías aqui está falando de Jesus. Olha só que interessante. Então, ele vai falando sobre uma linhagem de Jessé. Quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. Então, ele vem falando dessa linhagem. Amém? É por isso que a gente precisa ler 1 e 2 Samuel para a gente poder compreender. Aí a gente vai saber quem era Jessé, o belemita. Agora, olha só. Quando ele fala um novo ramo, ele está falando do próprio Jesus. Da linhagem de Jessé surgiram os ramos. Imagina você uma árvore. A árvore ela tem vários ramos. Então, assim, da linhagem de Jessé sai Davi, sai posteriormente Salomão e por aí vai. Só que quando ele fala de Jesus, pode notar que ramo está com R maiúsculo. Então, está falando do próprio Cristo. Só que interessante falar de Cristo aqui, que nós estamos falando de um livro escrito há cerca de 750 anos antes mesmo de Jesus nascer. Olha como é poderoso o Deus que nós servimos. No versículo 10 diz: Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Você já reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então Isaías está falando deste Jesus aqui. Ele é a nossa bandeira. Nós somos salvos por conta do sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Quando reconhecemos que Jesus é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, nós também fazemos parte dessa árvore. E isso daqui é interessante. Isso daqui é maravilhoso. Tenha essa comunhão com Jesus, sabendo que você faz parte desta árvore. E olha como são as coisas. Lembrando que Israel e Judá estão divididos. Lembrando que o rei da Babilônia, ele era muito soberbo. E muitos estudiosos vão dizer que este rei ele sofria uma influência maligna terrível. E por isso ele tinha ações terríveis. Mas olha só, a zombaria deste rei acaba não só do rei, mas do inimigo que usava a vida deste rei. Como assim? Olha o que vai dizer. Isaías capítulo 14, versículo do 9 ao 15. Aí você vai entender que aqui está falando tanto do rei da Babilônia, quanto do próprio inimigo das nossas almas, aquele que quis ser maior do que Deus. Olha só, versículo 9 ao 15. O lugar dos mortos se empolga com a sua chegada. Líderes e reis mortos há muito tempo se levantarão para vê-lo. Há uma só voz, eles clamam: agora você é tão fraco quanto nós.
Seu orgulho foi enterrado com você. O som da harpa em seu palácio cessou. Agora, larvas são seu lençol e vermes sua coberta. Tratando aqui do rei da Babilônia. Só que olha só o que vai falar sobre o inimigo das nossas vidas. Diz assim, ó: como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei o monte dos deuses nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Olha só. Em vez disso, será lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. Falando do fim dos tempos, todos olharão para você e perguntarão: é esse o homem que fazia a terra tremer e abalava os reinos do mundo? É esse o rei que destruía a terra e a transformou em deserto? É ele que arrasava as grandes cidades e não tinha misericórdia de seus prisioneiros? Olha só, tanto fala para o rei da Babilônia, aqui, quanto para o próprio inimigo. O inimigo de nossas almas. Ele tem os seus prisioneiros. Mas é isso que vai ser dito sobre ele. Por quê? Porque ele não tem nem misericórdia dos seus prisioneiros. Ele será lançado no abismo. E quando nós dizemos lançado no abismo, nós estamos falando de fim dos tempos, estamos falando do lago de fogo. Satanás e seus adeptos serão lançados lá. Então, se a gente pegar aqui, do capítulo 11 ao capítulo 14, vai começar falando de Jesus. E lendo aqui essa parte onde nós estávamos lendo, finaliza aqui falando do próprio inimigo. Jesus vencendo o inimigo. Tá entendendo? É Deus dizendo para você: se você estiver em comunhão com o Senhor, você também vai vencer. Não importa quem é o rei que está vindo contra você. E olha só que interessante. Nós falamos no capítulo 11 sobre Jesus, sobre a linhagem de Jessé, que é o Senhor que nós servimos, o Senhor Jesus. Mas aqui no capítulo 14, tanto este rei que assolava o povo, quanto o inimigo que até mesmo nos dias de hoje assola multidões, nós falamos dele também. Só que para o inimigo, para Satanás e seus adeptos, está reservado o lago de fogo. E para nós, filhos de Deus, o que está nos reservado é a glória do Pai celestial. Amém? Que possamos compreender mais da palavra do Senhor, para que assim possamos viver mediante as vontades de Deus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.